Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimentando o Sr. Secretário de Estado, eu gostava de centrar, de facto, as minhas perguntas e a minha intervenção no tema desta audição, que é os processos de negociação no comércio internacional e o que tem sido a atuação e a intervenção da Comissão Europeia e do Governo português nessa medida, quer no plano bilateral por interposta Comissão Europeia, quer no plano multilateral, com as rondas que já foram aqui mencionadas, a ronda de Bali e o que está visto para aí, para a ronda de Doha. Eu primeiro não posso deixar de colocar uma questão e um comentário sobre esta questão estratégica do ponto de vista político para o Governo e para o poder político a nível nacional e comunitário da estratégia do escrutínio e da transparência. Ou seja, aquela necessidade crucial para os poderes instalados de que toda a gente sinta, toda a gente tenha a sensação que acompanhou de forma transparente o processo e que houve um escrutínio democrático e claro destes processos negociais. E eu digo que toda a gente tenha essa sensação. O Sr. Secretário de Estado começou por centrar a informação, digamos, do enquadramento do processo negocial com o chamado Parceria Transatlântica, ou TTIP, na expressão inglesa, na sigla inglesa, e de caminho deu nota da conclusão do processo com o acordo com o Canadá. O acordo do Canadá está concluído. E, segundo julgo saber, terá sido concluído o acordo com a República da Coreia, com Singapura, com o Japão, está quase, com outros países da ASEAN está quase, o acordo de investimento com a China está em curso. E eu pergunto-lhe, e aqui em Portugal, o que é que se soube disto? Porque quando o senhor começa por indicar que um grande mercado, e um mercado importante para Portugal, como é o Canadá, já tem um acordo concluído, e os deputados da Assembleia da República, que, vamos dizer, do ponto de vista político, têm a obrigação de acompanhar isso, quase que olham uns para os outros, já está concluído. E eu pergunto o que é que isto significa para o escrutínio nacional destes processos negociais da União Europeia. E o que é que nos garante que vai ser diferente desta vez, em relação a esta questão simbólica, como disse muito bem, simbólica, do ponto de vista político e das relações internacionais, da dita parceria entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Mau sinal, do ponto de vista do tal objetivo estratégico do escrutínio e da transparência. Há tanta coisa que está concluída. E se isto aqui, até agora, nesta reunião, eu não quero dizer mal empregada reunião, mas quero que esta reunião contribua para, no concreto, saber quais foram os pontos de partida do processo negocial, qual é a posição da Comissão Europeia e, mais, qual é a grande diferença do ponto de vista dos objetivos do Estado português face aos objetivos da Comissão Europeia, que, como calculamos, terão em conta outros objetivos estratégicos até de outras economias europeias com outra escala e com mais fichas em cima da mesa na aposta com o mercado americano. E eu gostava, essa já é a segunda questão que eu lhe estou a colocar, do ponto de vista dos processos negociais do processo negocial, dos objetivos estratégicos de parte a parte, qual é o ponto de partida que se colocou em cima da mesa e quais são as grandes diferenças do ponto de vista das posições norte-americana e europeia, e dentro dessa das contradições que são evidentes em relação aos interesses estratégicos dos Estados-membros da União Europeia. Porque não há volta a dar-lhe. Porque Portugal não pode estar a olhar, é impossível que Portugal esteja a olhar para este processo de acordo com os Estados Unidos com os mesmos olhos que estão os alemães, ou que estão os polacos. Não pode, não acredito. Ninguém acredita. E, portanto, há qualquer coisa que ou perdemos nós muito ou perdem os alemães muito. E eu agora não vou perguntar quem é que vai perder. Nestes processos negociais a questão é valorizar o que todos ganham. É sempre assim. Todos vamos ganhar muito. Mas pelo caminho podemos perder alguma coisa e resta saber o quê.
a tal questão da entrada das empresas portuguesas no mercado norte-americano. Tudo muito bem. E é óbvio que os defensores deste acordo e deste processo valorizam isso. E nós temos muito interesse em que as empresas portuguesas tenham espaço e ganhem espaço nos mercados de todo o mundo, quanto mais melhor. Sempre que possível. Mas a experiência concreta tem que ser tida em conta, designadamente neste processo de integração capitalista europeu, em que, como nós dizíamos há mais de 20 anos e a vida está a demonstrar, temos a concorrência do choque entre a panela de barro e a panela de ferro. Isto é uma expressão que os deputados mais antigos desta casa se lembrarão certamente de ouvir, da parte de deputados comunistas. O embate entre a panela de ferro e a panela de barro. E o que é que isto dará? Do ponto de vista de alguns setores almirantes, alguns setores de figura de proa, e que nós exibimos em todo o mundo, e que temos muito orgulho, de certeza que, pela diferenciação que têm, seguramente são falados. E já foram, nesta reunião. A questão é que a nossa economia não pode ser só uma economia desses setores. E nós não podemos viver apenas daquilo que será diferenciado e que poderá ganhar espaço nesse contexto. E por isso falamos da dimensão e da escala que é completamente diferente entre Portugal e outros países europeus. E falamos até de mercados de mercados e de setores, como o do mobiliário, a situação mesmo do calçado, em que as principais plataformas comerciais no contexto europeu, até neste em Portugal, estão algures no centro da Europa, na Bélgica, na Holanda, em que nós não vamos, isto não é um acordo bilateral Portugal-Estados Unidos. É que estão os outros 26 ou 27 neste comboio, ou neste barco. E subsiste a questão do nosso mercado internacional. Ou seja, está tudo a falar em ir daqui para lá. E eu pergunto o que é que vem de lá para cá. O nosso mercado internacional está ou não com essa perspectiva da harmonização regulatória, e é esse o meu último ponto, que é uma questão que eu termino com aquilo que para mim é o mais importante do ponto de vista do processo negocial, a dita harmonização regulatória, o problema crucial dos standards. A harmonização para que sentido? Para que sentido, Sr. Secretário de Estado? Qual é o ponto de situação? Qual é a exigência, digamos assim? Qual é o objetivo estratégico em termos da Comissão Europeia? Qual é o sentido do fiel da balança relativamente aos standards do ponto de vista técnico entre estes blocos? Estamos ou não perante a possibilidade, tendo em conta o que está a acontecer, e termino mesmo, Sr. Presidente, ao nível da Ásia, em que este processo da parceria transatlântica está a ser complementada, digamos, com um processo de parceria transpacífico com a ASEAN e com os Estados Unidos, e em que esta integração transcontinental das cadeias de produção, as ditas supply chains, dentro dos mesmos grupos económicos, permitem basear nos Estados Unidos muito da produção asiática que é faturada nos Estados Unidos e que entra por esta via na Comissão Europeia, com distorções profundas da dita concorrência do mercado. Qual é a perspectiva que está colocada neste sentido e qual é a resposta que foi dada pelo Governo às empresas e às confederações que o senhor ouviu e que tem que ter uma resposta para elas? Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo justamente por esta questão que me parece importante por os pontos nos is. O deputado Helder Amaral diz que mais vale ter um mau acordo do que não ter acordo nenhum. Isto às vezes é verdade, mas em matéria de comércio internacional é exatamente ao contrário. Em matéria de comércio internacional, para ter um mau acordo, mais vale não ter acordo nenhum. Para ficarmos pior do que estávamos, mais vale as regras que existem. E, portanto, em relação a esta matéria, há profundas preocupações e, no final desta reunião, ou encaminhando-nos para o final, ouviremos agora a sua resposta, ganhamos mais razões para a razão que teve o PCP ao desencadear este processo na Comissão Parlamentar para que houvesse uma audição que foi enriquecida com outras propostas e reuniões sugeridas pelos grupos parlamentares, mas este tema que nós trouxemos aqui é de facto da maior importância e com razões para preocupação. E o Sr. Secretário de Estado, eu diria que das 4 questões que o PCP colocou, respondeu a uma. A primeira, da forma como entende, não tem que dizer o que eu gostava de ouvir, tem que dizer o que pensa e aquilo que se está a passar, mas sobre as 3 outras questões que eu coloquei relativamente ao nosso mercado interno e à entrada
dos setores da economia norte-americana com as regras que passam a existir relativamente não só às tarifas aduaneiras, como também do ponto de vista da própria regulação e aquilo que existe cá, porque uma coisa é as regras que são muito fechadas na América, mas também há regras cá. E o que é certo é que, embora com escala diferente, a entrada na Europa dos mesmos grupos económicos que têm as ditas supply chains com a integração total dos mercados é uma diferença abissal do ponto de vista das condições concorrenciais entre empresas portuguesas e as europeias e americanas. E não respondeu também à questão da harmonização regulatória. A expressão vossa, a expressão do Governo, da Comissão Europeia, o problema dos standards, o problema crucial dos standards. E até chegou a abordar o tema, não respondeu porquê? Porque não colocou a informação que nós solicitamos e que é fundamental, que é em que sentido é que estão as posições da Comissão Europeia por um lado e dos Estados Unidos do outro, da América por outro, porque falou no setor do software. O Parlamento Europeu, por proposta do PCP, da deputada Hilda Figueiredo, rejeitou a diretiva da patente de software, há uns anos atrás. O senhor alguma vez está convencido que os Estados Unidos vão abdicar do sistema de patentes de software que têm? Para os portugueses poderem entrar no mercado norte-americano? Quer-me convencer a mim que isso vai acontecer? O Sr. Secretário de Estado está convencido que aquilo que vai acontecer é passar a contar a regra que existe em Portugal e na Europa para a entrada no mercado americano? Não será seguramente. E quando se fala de harmonização dos procedimentos, significa que se a balança pesar para o lado norte-americano, neste caso concreto, as patentes de software passam a vigorar cá também. Nós passamos a ter que jogar o nosso jogo cá com as regras do jogo do lado norte-americano. É isto que pode acontecer ou não é? Nós podemos ou não passar a ter o mercado doméstico e o mercado europeu, que não é a mesma coisa, o mercado doméstico e o mercado europeu, com as regras do mercado norte-americano em alguns setores ou não? É ou não isto que poderá acontecer? E com que efeitos para os setores? Com o esmagamento das tais PMEs que vão à procura da diferenciação, morrem à nascença esses processos. Possivelmente, potencialmente. E finalmente a questão que coloquei sobre a integração dos processos das cadeias de produção e das supply chains, tendo em conta o acordo que está ao nível transpacífico, digamos assim, de parceria com os Estados Unidos e a ASEAN. Estamos ou não perante a possibilidade do basear da faturação no contexto norte-americano para, por essa via, haver essa entrada no contexto da União Europeia? Muito obrigado, Sr. Presidente.